Fala pessoal, beleza? Então vamos fazer aqui uma explicação básica sobre o Tuner Studio. Vamos bem o comecinho, então acabei de fechar o projeto e quando você abrir o software ele vai abrir dessa maneira aqui. Então se você conectar uma Mega, né, e começar tudo do zero, você vai clicar aqui em novo projeto, tá bom? Vai colocar um novo projeto, vai detectar a sua ECU e vai dar sequência. Aqui no caso eu não tenho uma ECU conectada, então eu vou fechar e eu vou abrir um projeto base do Tuner Studio, tá vendo? MS2. Pronto. Aí, com o projeto aberto, se a gente fosse dar uma sequência aí na abertura de um projeto novo, a gente só iria dar sequência. Colocaríamos aqui o fator lambda, tá bom? Aqui é o tipo de leitura que ele está nos perguntando, tá bom? É o tipo de leitura. Assim como aqui embaixo, ó, você quer fazer a leitura em graus Celsius ou em Fahrenheit. Aqui é a mesma coisa, tá bom? Você quer fazer em wideband, por exemplo. O wideband é aquele fator lá, padrão americano, que é lá na 14.7, né? Tá bom? Diferente daqui, ó. Aqui a mistura perfeita seria 1.0, né? É diferente. É isso que ele está nos perguntando. Daria sequência e fecharia. Pronto, aí ele iria abrir essa página aqui. Bom, hoje a gente vai falar aqui sobre a primeira etapa, que seria a configuração de motor. E o próximo vídeo a gente vai falar já da calibração de sensores. São as duas partes mais importantes antes de você analisar qualquer coisa aí no Tuner Studio, para você realmente já configurar de forma correta, beleza? Então, quando você abrir o Tuner Studio, nós podemos já vir aqui em idioma. Eu recomendo o inglês, mas eu não entendo muito bem inglês, então eu coloco em português, né? Ele tem uma tradução mais ou menos, mas é o suficiente para mim, mas eu confesso que ele poderia sim ser melhor, tá bom? Então, a configuração básica, a gente vai clicar aqui e no primeiro ícone, tá bom? Vamos clicar sempre aqui, ó, combustível necessário. Então, eles nos perguntam aqui o tamanho do motor, tá bom? Então, recomendo aqui que nós temos uma medida em polegadas e nós temos também em centímetros. Nós usamos aqui centímetros cúbicos, que rende o tamanho do seu motor, que pode ser, por exemplo, um 4.1, um motor 1.0 e assim sucessivamente, beleza? Estou usando aqui o motor 1.8 como exemplo. Pergunta de baixo aqui são números de cilindro e aqui ele quer nos perguntar o tamanho do bico injetor, beleza? Ele não está perguntando a vazão total, né? Não é a somatória, ele está perguntando a vazão de um bico injetor. E aqui embaixo, ó, também se atente que ele pode estar fazendo a mesma pergunta, mas só que aqui tem a opção de libras-horas, né? Que é o valor muito convencional para o bico injetor. Mas se você não tiver em libras-horas, você pode pegar em centímetros cúbicos por minuto. Pronto. E aqui é uma relação ar-combustível, né? A gente sempre recomenda deixar o 14.7, independente de você andar na gasolina ou no álcool, tá bom? Isso não influenciará no acerto no seu carro, em absolutamente nada. Só é muito importante você não ficar misturando valores. Então, 14.7 aí é a base do software, na verdade, e é sempre recomendado deixar assim, mas se você quiser mudar, desde que você não misture, tá perfeito, beleza? Então, damos sequência. Aqui ele já está nos fazendo a pergunta se o motor vai ser sequencial, se vai ser semi-sequencial, se ele vai ser todas as injeções diretas, né? Não é essa palavra, fugiu o nome, se é sequencial não, simultâneo e etc e tal. Tudo bem? Pronto, então aqui ó, ele já está fazendo as perguntas do como que vai funcionar esse nosso motor, tá bom? Então aqui, por exemplo, é o padrãozinho, né, densidade e velocidade, né, característica aí de um motor turbo ou motor original, ou tem os motores que usam ITBs, né, ou você quer fazer todo o acerto ali por TPS, né, que significa esse alfa N. Então você pode colocar aí como você vai querer acertar esse seu motor. Aqui ele está perguntando então a quantidade de injeções por ciclo. Aqui, por exemplo, ele estaria já no sistema semi-sequencial, né? São duas injeções por ciclo. Então aqui nós temos a opção alternada, mas ele poderia ser simultâneo. É isso mesmo, a palavrinha que fugiu aqui, que eu comentei aqui. Beleza, e aqui ele está perguntando também como que é o nosso motor, né? 4 tempos, ele poderia ser aqueles motor 2 tempos, acho que é mais convencional em motos, etc. Um rotativo, né? Tá bom? Aqui ó, ele está perguntando pra gente
quantidade de cilindros. E ele também faz essa perguntada de injetores, porque você poderia muito bem pegar duas entradas de bico injetor e em cada entrada você colocaria dois bicos, né? Ou então você pode realmente ter uma entrada dedicada para cada bico injetor. Maravilha, aqui ele só repete a pergunta. E aqui ele vem umas perguntinhas, olha só. Isso aqui não tem o certo ou errado, tá bom? Se você ligar o seu motor, você vê que ele não fica muito legal, você pode mudar o tempo que ele vai fazer a injeção de combustível, tá bom? Na prática você consegue ver isso facinho, não tem erro. Aqui ele está perguntando se você vai trabalhar com ângulo de injeção. Ele libera uma tabela pra gente, se não, valor fixo. E aqui está, por exemplo, 90. E aqui ele está perguntando o ângulo na partida, tá bom? Prontinho, então aqui está a nossa configuração de motor. Aqui a gente deixa drivers adicionais, pois o padrão é somente 2 bicos. Pronto, tem drivers adicionais. E para finalizar, a gente entraria aqui numa configuração não muito complexa também. Aqui ele está perguntando se nós temos uma correção barométrica, tá bom? De modo geral, se você quiser ou não usar isso aqui, pode deixar ele ligado, porque ele não vai influenciar de nada. Para ele começar a influenciar, você teria que fazer uma tabelinha lá, tá bom? Esse aqui é uma função que o próprio nome já diz. Era um cálculo antigo, não se usa mais. Mas se você de repente conhece essa função, você pode habilitar ela, tá bom? Beleza. Map secundário a gente sempre vai deixar desligado. Essa função aqui sempre usará um secundário se você tiver dois map exatamente igual do mesmo modelo, tá bom? Ele funcionaria para essa correção barométrica, então já fica o alerta, né? Se você tiver algum mínimo interesse nisso, os dois sensores têm que ser exatamente igual do mesmo modelo. Aqui ele está perguntando somente a sensibilidade do sensor, né? Se você está tendo um sensor com muito ruído, quanto mais você tira esse valor, menos sensível ele vai ser, né? Então você vai notar que tem menos oscilação. E se ele não está tendo nenhum problema, você quer fazer o máximo de leitura possível, é 100, tá bom? Então ele vai pegar sempre a maior resolução possível. Isso também não é nada extraordinário, né? Você pode deixar aqui que isso não influenciará no seu acerto. Normalmente só vai tirando esses valores se a gente vê que está tendo muito ruído. Beleza, aqui também, olha, está perguntando se a gente vai usar uma tabela, duas tabelas. Tabela, na minha opinião, já é o suficiente, e o tamanho da tabela. Confesso que 16 por 16 é o ideal, se tivesse até um pouquinho maior seria bem legal. Mas se de repente você achar necessário que isso aqui é o suficiente, maravilha. E nós vamos sempre usar em graus Celsius, fechou? Aqui é o padrão, ok? Pronto. Então aqui na verdade ele está fazendo uma pergunta básica, até que a gente já fez ali na página. A gente vai trabalhar com densidade e velocidade, certo? Mas você pode estar trabalhando com uma outra maneira. E aqui entraria se você quer trabalhar com uma segunda tabela de combustível e qual é a maneira, né? Então se você pode também usar por densidade e velocidade, você pode usar por map. É bem interessante aqui ter uma segunda tabela, né? Isso se for necessário, não há necessidade de simplesmente ter duas tabelas porque acha legal. Caso ache necessário, sim, você tem essa possibilidade. Beleza, aqui ó, a gente sempre deixa essa informaçãozinha desse jeito. E aqui, se você quiser que a sua tabela de alvo de combustível influencie na tabela VE, você pode deixar ela habilitada, né? Tá vendo? Por isso que o software ele sempre usa já esse valor de 14.7 padrão. Por isso que é recomendado sempre deixar 14.7 para você não esquecer de preencher em algum lugar e você ter o problema aí de acerto porque tá com os valores divergentes. Tá, isso aqui, se você andasse no álcool ou na gasolina, não traria problema. Pronto, e aqui ele faz a mesma pergunta, só que para ignição. Então você tem aqui a tabela principal, né? Tá por densidade e velocidade. Você poderia ter uma segunda tabela aí, caso fosse necessário também. Beleza? E isso aqui é informação básica aqui do motor. A gente dificilmente vai mexer nisso, tá bom?
E essa aqui é a configuração básica do motor. Então no próximo vídeo eu já vou estar falando sobre configurações de sensores, beleza? Então esse vídeo aí fica por aqui. Se ficou bacana aí, dá a informação aí que ficou legal, senão a gente deixa um vídeo aí com mais detalhes, tá bom? Falou, galera!